Fala, meu nobre! Se você não me conhece, eu sou o Kaiser e as prévias do capítulo 315 de Blue Lock acabaram de sair. Antes eu só peço que você deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito, vem aqui na descrição que tem o Discord do canal e o Twitter do canal e eu te convido para vir aqui domingo às 10 horas que a gente faz a live com os spoilers em mãos. Agora, bora para as prévias. As prévias são as seguintes. Prévia do capítulo 315 de Blue Lock. O gol explosivo de abertura de Bashira, os resultados do seu treinamento especial são revelados. Rapaziada, o que eu tenho a pensar sobre essas prévias é que a gente vai ver exatamente qual foi o treino do Bashira e que isso vai se seguir para os demais personagens. A cada personagem que a gente passar, a gente vai ver talvez uma nova aura e talvez alguns adereços a mais explicando qual vai ser o treinamento deles e o que eles aprenderam de fato nesse treinamento todo. Inclusive, nesse próximo capítulo, a gente pode até ver um pouco do que foi o desenvolvimento do Izag, porque ele não treinou nenhuma arma em específica, e sim em perceber os momentos que o jogo tem uma grande virada, um momento importante no jogo. E o que eu acredito que foi o treinamento do Bashira foi um grande treino para amadurecer o monstro dele pós-liga. A gente sabe que ele teve um grande aproveitamento e um grande desenvolvimento na Liga Não Egoísta por causa do Lavinho, ele aprendeu muita coisa, só que a partir do próprio treinamento interno dele, junto com aquelas crianças, porque ele foi para uma escola treinar os 15 dias dele, a gente muito provavelmente vai ver o treino que ele teve com as crianças. Na minha concepção, foi para amadurecer o monstro dele, dado que no passado o Bashira teve muitos problemas com tanto a criação da mãe dele, que dizia que ele era diferente das demais crianças, quanto com ele mesmo saindo na porrada com algumas crianças. Então, muito provavelmente a gente vai ver o desenvolvimento dele aprendendo o que de fato é ser criança, até porque na carta do ego estava escrito isso, aprenda a ser uma criança. Agora, o que exatamente eu acho que a gente vai ver? Além da evolução da aura dele, que eu imagino que a gente vai ter, nós teremos a evolução do monstro pós-Lavinho, o que significa que aqueles vários monstros que a gente vê no jogo do Barça vão ter talvez uma nova figuração, né? O desenhista vai caprichar mais, talvez sejam mais monstros, ou talvez algo mais parecido com a Besta da Destruição do Rim, que será uma comunhão de vários monstros ou um monstro único junto com ele. E sim, eu acredito que muito provavelmente ele vai ter uma nova face, porque o Bashira tá começando a entender essa parte dele, essa coisa que ele sempre teve crescendo dentro dele. Se a gente também lembrar muito no passado, antes mesmo do Blue Lock contra Sub-20, a gente tem o Rim e meio que brigando com o Bashira, falando que o monstro dele era o medo dele ser sozinho. E muito provavelmente era uma coisa muito infantil, por isso que o Bashira conseguiu se soltar dele. Mas, após o Lavinho explicar pro Bashira que é uma coisa importante ele ter um monstro, talvez o grande treinamento dele foi conseguir conciliar tanto o próprio ego quanto o ego do monstro. E agora somando os dois, tanto que a gente percebeu que mal vimos o monstro, a gente viu mais a aura do Bashira nesse último jogo, nessa última jogada em específico. Agora, indo para o resto do capítulo, eu acredito que a gente não vai ficar o capítulo inteiro focado nisso. A gente pode ter alguma visão dos jogadores nigerianos, algumas conversas. Eu acredito, inclusive, que a gente vai ter, muito provavelmente, o Kuzo e o próprio Onazi conversando sobre como eles vão conseguir superar o Blue Lock. E talvez a gente tenha um pouco de flashback, inclusive, dos próprios nigerianos. Então, recapitulando, eu acredito que o grande trauma do Bashira, da infância dele, vai ser finalizado. A gente vai ter ele finalmente conseguindo interagir com outras crianças e se divertindo. Ele não vai ter mais esse ar agressivo que ele tinha no começo. Tanto que, bem pós Liga Não Egoísta, a gente já viu que ele tá mais solto, ele tá mais tranquilo, ele finalmente encontrou o norte dele. E é engraçado como ele conseguiu fazer isso encontrando um brasileiro. Parece doideira pensar que um brasileiro colocou a cabeça dele no lugar. E o próprio Ego sabia muito bem o que estava fazendo quando fez aquilo. Após a gente ter toda a recapitulação de como foi o treinamento dele com as crianças, eu acredito que a gente vai ter provavelmente o Onazo ou o Kuzo indo pegar a bola dentro do gol para posicionar no meio de campo e eles conversando alguma coisa. Talvez, inclusive, a gente tenha alguma substituição logo no começo, vinda da Nigéria, para conseguir counterar esses pontos fracos que o Japão está conseguindo impor facilmente sobre a Nigéria, né? O próprio Kuzo, no último capítulo, falou que o Karazo e o Hell estão sendo extremamente poderosos contra eles não estão conseguindo fazer nada porque são dois meio-campistas muito inteligentes, eles sabem intervir na hora certa e sabem roubar a bola no tempo certo. Então eu acredito que muito possivelmente a gente tenha substituições agora, viu? E talvez a gente consiga ver nos próximos 3, 4 capítulos o próprio primeiro gol da Nigéria. Como vocês sabem, ou pelo menos quem tá na live sabe, eu chuto que vai ser um 4-2
esse jogo, indo para o Japão. Eu não acredito que o Japão vá perder, pelo menos não contra a Nigéria. A gente tem que ver ainda como vai ser o jogo da Inglaterra contra a França para ter certeza do quão bem é a Inglaterra, porque se a Inglaterra ganhar da França, muito dificilmente o Japão vai perder para a França, porque ele vai perder para a Inglaterra. Então a gente tem que moderar esses pontos aí. Eu espero de verdade que a gente entre mais na psicologia por trás do Bashira, a gente entenda o sentimento dele e que se aprofunde de fato e não fique uma coisa rasa como ele desbloqueando uma nova habilidade só porque jogou com crianças. Eu queria ver muito os pensamentos dele e como vai ser esse grande desenvolvimento pro personagem. E eu acredito que os próximos gols vão ter um pouquinho disso. Quando o Rin fizer um gol, ele vai ter um pouco do porquê ele conseguiu fazer esse gol e a evolução no treino dele, como ele conseguiu segurar a besta da destruição e tudo mais. Porque eu também não acredito que a besta da destruição saia nesse jogo contra a Nigéria. Eu acredito que o Rin vai estar bem mais controlado e se for para ter uma grande libertação da besta da destruição, eu acredito que talvez em jogos específicos, como contra a Inglaterra, se o Rin jogar como titular contra a Inglaterra, muito provavelmente a gente vai ver a besta da destruição do Rin sendo liberta, e também talvez contra a final, lá na final tenha um pouco disso, porque eu também não acredito que o Japão não vá ganhar a Copa do Mundo Sub-20. A gente teve basicamente todos os outros arcos para preparar os meninos para isso e o Ego tá preparado com todas as suas armas e armas extras, né, para conseguir passar. E quem acha que o Japão não vai conseguir passar nem da fase de grupos é maluco, completamente pirado e tá achando que o Kaneshiro escreveu um mangá para largar a mão dele, tipo, no arco mais importante. Então, na minha concepção, é bizarro achar que tem gente que realmente acredita que o Japão não vai passar da fase de grupos ou vai passar da fase de grupos muito na sorte. Na minha concepção, é bizarro pensar isso. E todos os capítulos que saíram até agora, que foram 2, só provam cada vez mais que os meninos vieram preparados e com armas muito poderosas e evoluídas para conseguir vencer tudo e qualquer coisa que coloquem na frente deles. Mas é isso, eu fugi um pouquinho do assunto, foi mal, rapaziada, que eu gosto muito de falar da obra, eu gosto muito de falar sobre o que eu imagino do futuro da obra, e só com 2 capítulos já me deixou muito hypado pra esse arco, que tem cara de que vai ser praticamente o melhor arco que já foi feito de Blue Lock pra sempre, tá ligado? Vai ser o melhor, até pelo menos a gente ter a confirmação que o mangá vai continuar após a Copa do Mundo Sub-20, esse vai ser o melhor arco possível. Talvez temos arcos futuros que vão ser o melhor, mas eu acredito que por enquanto esse vai ser disparado o melhor arco que a gente já teve e o Kaneshiro vai poder de fato aprofundar todos os personagens e a gente não vai sair desse arco com um gosto amargo na boca, que nem foi um pouco da Liga Neo Egoísta, com todo aquele lance do Nag no arco pós, né? Foi bem chatinho. Tinha pouca gente acompanhando em comparação com o que tinha antes, né? As visualizações de todos os canais no YouTube caíram e até as próprias vendas, esse volume foi bem ruim num total. Até porque todo aquele lance do Nike foi meio ruim. Mas é isso, agora parando de cortar o assunto, muito obrigado por ter assistido. Mas se liga que aqui em cima eu vou deixar a nossa dublagem do último capítulo. E aqui embaixo eu vou deixar a dublagem de todo o arco de treinamento para a Copa do Mundo Sub-20. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e comentar. Muito obrigado pela sua visualização e falou!